pergunta nessa noite: como é que está o seu coração? Como tem sido os seus dias? Quais têm sido os gigantes que você tem enfrentado? Na batalha que você tem enfrentado, parece que você está ganhando ou parece que você está perdendo? Às vezes as adversidades, elas chegam na nossa vida, chegam no nosso dia a dia e parece que elas não têm um fim, parece que elas são intermináveis. Quando acaba um problema, começa outro. Quando resolve um, vem outros dois. Mas eu acredito que Papai do Céu, Ele tenha, acima de tudo, Ele tenha amor para você nessa noite. Ele tem palavras amorosas para confortar e alegrar o seu coração. Todos acharam? Pessoal, é João capítulo 14, nós vamos ler apenas o versículo 21. João capítulo 14, versículo 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Senhor Deus e meu Pai, Senhor, eu quero te pedir, Pai, para que tenhamos uma noite diferente, uma noite extraordinária, onde acima de qualquer coisa possamos ouvir a tua voz, que seja ouvido a tua voz nesse lugar, que os corações sejam cheios da tua presença, que qualquer coisa que venha tirar a nossa atenção, qualquer ansiedade, qualquer problema que seja colocado dessa porta para fora, que seja colocado da casa dessas pessoas que estão no seu lar nos acompanhando, para fora nesse momento, que nesse momento seja ouvido a tua voz, e que possamos, acima de tudo, Pai, sentir o conforto que há no teu abraço e no teu amor, em nome de Jesus, amém. Olha que coisa interessante, Jesus ele vira para aquele povo e começa a falar as palavras de João capítulo 14, que eu acho incrível. Ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, pois na minha casa há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E Jesus ele começa esse capítulo trazendo literalmente palavras de conforto, dizendo sim para aqueles discípulos e para aquelas pessoas que ali estavam, que adversidades viriam de fato, que as coisas iriam apertar, muito provavelmente ficariam ainda piores, mas não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na minha casa há muitas moradas. Sabe o que é interessante? A casa do nosso Deus, ela já é de fato um refúgio, ela é uma morada. A casa de oração representa humanamente a casa de Deus, e aqui definitivamente se torna uma morada, como o pastor costuma dizer, uma família para pertencer. Eu pertenço a uma casa, eu pertenço a uma família chamada Jardim Meriti. O vazio que antes havia no meu ser, havia no meu coração, ele foi preenchido primeiramente pelo poder, pela graça do nosso Senhor, e segundo, ele foi preenchido com o Davidson, com o Vanderci, com a irmã Célia, com o Ferraz, com o Éder, com o pastor Cláudio Belo, com o pastor Edeilson. Resumindo, a graça do nosso Deus, ela é tão maravilhosa, o amor dele é tão perfeito, que ele entende que nós devemos ser completados por ele, e também nós precisamos do calor humano, nós precisamos de amor, e é isso que nós vamos falar hoje. Você sabe o que é o amor? Você conhece o amor? Uma vez eu conversei com um jovem que não frequenta a nossa igreja, e ele tem diversas dificuldades de se relacionar, ele tem poucos amigos e não tem muitos convívios mesmo. E eu perguntei para ele o que era o amor, e nitidamente deu para perceber que talvez ele não soubesse direito
pois talvez ele não tenha sido apresentado ao amor. Existem coisas que nós conhecemos apenas de ouvir falar. Isso lembra vocês alguma coisa? Isso me lembra um texto, pastor Nilson. Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora eu te conheço de caminhar contigo. Existem coisas que nós conhecemos, mas nós não conhecemos, Marcão. A gente apenas já ouviu falar. E algumas pessoas, elas acham que conhecem o amor, elas entendem que conseguem definir o amor, mas talvez elas nunca tenham sentido, ou talvez nunca tenham sido amadas. Algumas pessoas, Marcos, até são amadas, mas elas não conseguem perceber. Sabe por quê? Existe um livro de um camarada que eu gosto muito, Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Existem 2 livros, As 5 Linguagens do Amor e As 5 Linguagens do Amor de Deus. Você conhece quais são as 5 linguagens? Você sabe dizer como que a sua esposa, o seu marido ou os seus filhos demonstram amor? Às vezes a gente quer dar um coro na pessoa, que a pessoa não valoriza a gente, né? Parece que aquela pessoa não está nem aí para a gente. Às vezes ela só demonstra amor de uma forma que a gente não entende. E hoje a gente vai compreender que Papai do Céu, ele também tem a forma dele de demonstrar amor e tem a forma dele de se sentir amado. Olha, a primeira linguagem do amor é a linguagem dos presentes. Tem alguém aqui que não gosta de ganhar presente? Eu acredito que não. Eu gosto de ganhar presente. Agora, tem alguém aqui que gosta de dar presente? Gosta de dar presente? Não é todo mundo que gosta de dar presente, não. Geralmente ganhar é mais legal. Os adolescentes lá em cima até vibraram quando falar ganhar presente. Se for caixa de chocolate, então melhor ainda, né? Olha que interessante. Muitas pessoas se sentem amadas quando ganham presentes. E muitas pessoas se sentem assim, sentem amadas por outras e demonstram amor dando presentes. Talvez você seja assim. Talvez você seja aquela pessoa que compra presentes para todos os sobrinhos. Talvez você adore ganhar um presente no dia do seu aniversário. E isso seja algo incrível para você. E aí, meu irmão, tem a primeira verdade para você nessa noite. A primeira verdade para os nossos corações. O maior presente que você já ganhou, o maior presente que você pode imaginar um dia ter ganhado, o nosso Senhor já deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Posso te dizer uma coisa? Você que está em casa, você que está aqui nessa igreja, se você não se sente amado, está aí. Papai do Céu já te deu um presente e já demonstrou amor por você. Definitivamente Ele te ama. Definitivamente existe algo preparado para você. A vida não é apenas um acidente, não é algo que aconteceu. Nós não fomos feitos no acaso, não fomos um tropeço dos nossos pais, nós fomos planejados pelo Criador. Por mais que o seu pai e a sua mãe não tenham te planejado, talvez pareça que eles não gostem de você, acredite, existe um Deus maravilhoso que foi capaz de dar o seu único filho para você ter a vida eterna, e não uma vida qualquer, uma vida em abundância, uma vida feliz, uma vida repleta de coisas saudáveis. Assim como o nosso Senhor nos deu Jesus para demonstrar o amor que Ele tinha por nós, Ele também adora ganhar presentes. Mas como assim? Como é que eu vou dar presente para o nosso Deus? Como que eu vou fazer isso? Sabe como que a gente presenteia o nosso Senhor? Uma vez Davi virou e falou que nunca daria para Deus algo que não lhe custasse nada. Olha que coisa interessante.
quando você entrega para o nosso Senhor algo que te custe, e esse custo não necessariamente é dinheiro, às vezes o que custa é o seu namoro, às vezes o que custa são os seus relacionamentos, as suas amizades, o seu modo de ser, a sua vida. Quando você pega aquilo ali, arranca e fala: Deus, é teu. Se você quiser jogar fora, você joga. Se quiser manter, você mantém. O meu trabalho é seu, o meu caminho é seu, tudo que eu tenho não é meu, é seu. Você está dando um presente para o nosso Deus e está virando para Ele falando: Senhor, eu te amo. Você já disse para Jesus que o ama? Se você nunca disse, faça isso essa noite. Fale para Jesus: Jesus, eu te amo, porque o Senhor mudou a minha vida e continua mudando a minha vida até hoje. A transformação que o nosso Senhor fez, ela não acabou. O nosso Deus é fiel para completar a boa obra que Ele iniciou na sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai completar. Talvez o que falte para você é presentear o nosso Deus, é demonstrar o amor a Ele, entregando algo que lhe custe, e pode ter certeza, aquilo que você entregar, aquilo que te custa, que você entregar aos pés do nosso Deus, certamente não te fará falta, porque, como diz o nosso pastor, o reino não deve nada a ninguém. E o dia que eu entendi isso, muitas coisas começaram a fazer mais sentido na minha vida. Olha, existe uma outra linguagem do amor, que é a linguagem do toque. Existem pessoas que, se você não abraçar, elas ficam tristes. Já repararam nisso? Tem pessoas que te cumprimentam à distância, mas tem aquele que aperta sua mão, que te dá aquele abraço forte, que chega quase a te dar um beijo. Não tem aquelas pessoas assim? São pessoas mais calorosas, que precisam disso. Olha que coisa interessante. Até dessa forma, o nosso Deus demonstra o amor dele por nós. Existem vazios no nosso coração, existem dores, lutas que passamos, que parece que estamos literalmente sozinhos. A aflição bate, é como os discípulos que estavam dentro do barco, e veio uma grande tempestade, e o barco começa a balançar, e meu irmão, quando a onda vem, você pensa logo que vai naufragar. Você não lembra que Jesus está dentro do barco? Não é assim muitas vezes? A onda bate, o barco vira para um lado, vira para o outro. Esses dias, estava ventando muito lá perto de casa, mas ventando muito mesmo. Ventava e parecia que tinha uma porta de armário fazendo barulho. A Thalita virou para mim e falou: vai lá ver o que é. Eu falei: lá ver o que é? Peraí, se for bandido, finge que está dormindo, deixa ele roubar tudo e vai embora. Não é assim? Não é assim que faz, não, gente? Eu sou recém-casado, né? Então, se não for, vocês me ensinem depois. Se eu tenho que andar com uma peixeira dentro de casa, alguma coisa do tipo. Mas o interessante é que quando o medo bate a porta, a gente olha para um lado, olha para o outro, para cima e para baixo, não encontra ninguém. É tudo escuro, não dá para ver nada. Você só ouve o medo, porque o medo faz barulho. Já repararam? O medo faz barulho, e o barulho é alto. Ele grita no seu ouvido: vai dar problema, agora já era, acabou para você, não tem mais o que ser feito. Você vai correr para quem? Para os seus pais? Para os seus irmãos? Para quem? Vai ligar para o pastor essa hora? O que você vai fazer? Aí que está a coisa interessante. Quando a gente não tem o que fazer, sabe o que a gente faz? A gente vai lá e tenta acordar Jesus. É isso que a gente faz. Quando não existe nada para ser feito, e parece que a gente é meio bobo, né? A gente se cansa, corre, tenta, depois que vê que realmente a gente já está lascado, a gente vai tentar acordar Jesus. Talvez se tivesse feito isso antes, né? Não tinha ficado tão apavorado. Se na primeira adversidade a gente dobrasse o nosso joelho, falar: Senhor, o Senhor é o capitão desse barco, e o barco não vai afundar. Pronto. Talvez a gente eliminasse pelo menos 50% dos problemas da nossa vida desse jeito.
mas a gente deixa para acordar Jesus em cima da hora. E Jesus, ele é bom, ele é misericordioso, ele é amoroso. E quando a gente acorda o mestre, ele não só acalma a tempestade, mas nós literalmente nos sentimos abraçados. Você já se sentiram abraçados por Jesus? Se você já se sentiu, dá um amém aí. Eu tenho certeza que já. Pois nos momentos de maior luta, de maior dor, a única coisa que nos acalma é o abraço do mestre. E Jesus, ele está te abraçando hoje. Ele está virando para você e dizendo: eu estou no barco. Eu nunca deixei de olhar para você. A circunstância que você está inserido ou inserida, aquilo que você está vivendo, não é algo que fugiu do meu controle. Eu estou aqui para te abraçar, te acalmar e dizer que existe um mestre dentro desse barco. E aí nós podemos abraçar Jesus também. Nós podemos abraçar Jesus quando nós nos entregamos totalmente a Ele, quando nós aceitamos esse abraço, porque muitas vezes o mestre, ele está ali, é como se as nuvens do dia a dia tampassem o nosso Deus. Mas anote, acredite, o nosso Deus nunca deixou de estar ali. Ele sempre esteve no mesmo lugar, de braços abertos, esperando você. Então corra para os braços dele, não espere até amanhã. O amanhã foi algo que nós criamos, o amanhã sequer existe, o hoje existe, e hoje o nosso Deus está de braços abertos, esperando o seu abraço, um abraço que ele vai te dar, e vai te acalmar, e vai confortar o seu coração. Olha, existe uma terceira linguagem do amor, que é palavras de afirmação. Essa, sinceramente, é a minha praia. Essa é a minha praia. Alex, na época de conquistar a Thalita, foi uma luta, né? Você lembra, né? Como é que eu sofri? Sofri demais para fazer isso. Eu gostava muito de escrever cartas, de mandar mensagens. Sempre gostei de escrever, de falar as coisas e tal. Sempre fui meio tagarela. Sempre. Então, palavras de afirmação era algo que eu gostava. Falar bonito, falar umas coisas diferentes. Eu gostava desse negócio. Só que a Thalita não entendia muito isso não. Ela achava que isso era tudo história. Ela nunca foi boba, né? Nunca foi boba. O interessante é que nós, muitas vezes, nos sentimos amados dessa forma. As irmãs ou os irmãos que cuidam da casa e que fazem comida, almoço ou janta, não é bom quando você faz aquele prato, aquele estrogonofe, me chama para comer quando fizer. Você vai lá, faz aquilo ali, as pessoas comem, limpa a panela e fala: olha, o negócio estava bom, hein? Não é legal? Quando a gente recebe um elogio. Se você está com a sua esposa ou com o seu marido, dá um elogio para ele agora. Às vezes você não elogia ele ou ela há muito tempo. Eu tenho certeza que você tem algo para elogiar essa pessoa. Isso se chama palavras de afirmação. Quando você coloca alguém para cima, quando alguém te dá moral, quando alguém vira para você e fala: olha, você vai conseguir. Pode ser difícil, mas vai dar certo. O que você fez ficou excelente. A decoração da igreja é sempre linda. Palavras de afirmação. Será que dá para se sentir amado por Deus com palavras de afirmação? Olha, eu tenho certeza que dá. Se você acha que Deus não te ama, hoje você vai sair daqui tendo a certeza de que Ele te ama. Não tem como você duvidar disso. Olha só como é que é interessante. Tem brigas que a gente compra, tem campeonatos que a gente entra, que ninguém acredita que a gente vai ganhar. Ninguém acredita. Nós somos definitivamente o pior time, aquele sem qualquer expectativa. Ninguém acredita, ninguém dá bola pra gente. O seu sonho é coisa de doido, é coisa de maluco. Aquilo que você quer construir é impossível, não dá, não tem jeito. Mas o interessante é que existe alguém, existe um ser especial, extraordinário, que quando ele está na parada contigo,
não tem sonho grande para ele. Ele vira para você e fala: vai, pois eu estou contigo. Interessante, pastor Dilson, que quando Davi ia lutar alguma guerra, tinha umas que era certo que ele ia ganhar, estava na cara, ele vai ganhar. O exército é maior, é mais forte, mais bem preparado, mas ainda assim, ele virava para o nosso Deus e falava: Senhor, está na hora de eu entrar nessa batalha? Tudo indica de que eu vou ganhar, mas eu vou ganhar mesmo? E muitas das vezes o Senhor ia lá e confirmava aquilo para ele. Em alguns casos ele virava e falava: Deus, eu acho que eu não vou ganhar não, a coisa está bem feia. É para entrar nessa batalha? É essa guerra que eu tenho que lutar? Ou eu tenho que deixar para depois? Em alguns momentos o Senhor falava não, em outros ele falava: vai, porque eu sou contigo. O nosso Deus, ele tem palavras para afirmar a sua vida hoje. Ele está dizendo para o seu coração que aquilo que você tem colocado no seu coração é algo seu sim, mas muitas das coisas estão no coração do nosso Deus. E se Ele for contigo, não importa se vão ou não acreditar, importa que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas, Ele está contigo nessa parada. E da mesma forma, nós podemos demonstrar amor pelo nosso Deus, dessa maneira também. Quando conversamos com o nosso Deus, quando liberamos palavras de fé, quando viramos e falamos: Senhor, eu realmente confio em Ti, eu acredito no Teu poder, eu acredito. Muitas das vezes a gente se pergunta: por que não existem milagres como antigamente? Você se perguntou? Por que não tem milagres como antigamente? Por que será que não tem? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Pedro estava lá na porta do templo e encontrou aquela pessoa que não podia andar na porta do templo pedindo esmola. Pedro vira para aquela pessoa e fala: dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aí eu vou te fazer uma pergunta: quando que você, através do nome de Jesus, vai curar um paraplégico se você nunca orar por ele? Nunca. A verdade é que muitos milagres não acontecem porque nós não temos a coragem, a audácia de liberar as palavras proféticas, de virar e falar: eu creio, o Senhor pode todas as coisas, inclusive aquilo que parece ser impossível, o Senhor pode mudar, o Senhor é tremendo, é maravilhoso. Então, se talvez tenha alguma coisa acontecendo na sua vida, diga agora, nesse momento, que o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, Ele pode curar qualquer coisa. Qualquer coisa Ele pode. Quarta e penúltima forma de linguagem do amor, essa minha esposa é especialista: gestos e serviços. Sabe como assim, gestos e serviços? É literalmente gestos e serviços. Tem uma forma de você falar para o nosso Deus: eu te amo, gigante. É como se você fizesse uma grande faixa. Sabe como? Aquele que faz em prol dos meus pequeninos está fazendo por mim. Se lembra? É mais ou menos isso. Quando nós entregamos alguma coisa, literalmente um presente. Agora, e quando nós fazemos algumas coisas? Eu lembro que antes de começar a namorar a Thalita, eu gostava de tentar dar presentes, essas coisas, e nada dava certo. Até que um belo dia, juntou eu e os amigos dela e a gente resolveu organizar uma festa surpresa para ela. Organizamos uma festa. Deu um trabalho danado. A Thalita disse para mim que aquela ali foi a maior declaração de amor que eu tinha feito para ela. Eu não entendi nada, Alex. Eu já tinha comprado urso, feito carta, pedido namoro, feito um monte de coisa, só faltou fazer chover e nada dava certo. O dia que eu fui lá arrumar uma festa despretensiosa, varrer um chão, ela achou aquilo maravilhoso. Estão rindo? Eu sofri demais.
Sabe coisa interessante? Existem pessoas que se sentem amadas não pelaquilo que você dá, mas pelaquilo que você faz. O fazer é mais importante do que ter. O fazer é a coisa mais importante. O que você tem feito para demonstrar amor pelo nosso Deus? O que você tem feito? Você tem contribuído ou tem apenas consumido o Evangelho? É como as pessoas do século 21 que utilizam Deus como o gênio da lâmpada. A gente esfrega, faz 3 pedidos, Ele nos dá, a gente guarda na lâmpada de novo e esconde. Ou será que o Evangelho é algo que faz parte dentro da sua vida e você já conseguiu compreender que não é possível fazer parte do Evangelho sem servir? Gestos e serviços. Você precisa servir. O servir não é algo bom só para o nosso Deus. O servir é algo que nos completa, é algo que dá sentido para a nossa vida. Quinta e última linguagem do amor é a que eu gosto sempre de falar: tempo de qualidade. Sabe o que é tempo de qualidade? Você já passou por uma situação de estar com uma pessoa e a pessoa reclamar que você não está dando atenção para ela, mesmo estando com ela? Você já passou por isso? Às vezes a gente passa por isso. Nós estamos com alguém, mas ao mesmo tempo estamos fazendo várias outras coisas, seja trabalhando, estudando, respondendo no WhatsApp. O tempo de qualidade, já o nome diz, tempo de qualidade, é quando você dá qualidade para aquele momento, quando você para tudo e fala: é isso que eu vou fazer. É quando você para tudo e fala: vou trabalhar, vou estudar, vou ver jogo do Flamengo, não importa, é um tempo de qualidade. É um momento que você separa para fazer aquilo. E aí eu te pergunto: qual o tempo de qualidade que você tem dado para o nosso Deus? Quanto tempo? Será que tem dado algum tempo? Existe algum tempo na sua rotina que seja para ler a Bíblia, nem que seja um versículo? Não precisa ler um capítulo inteiro. Se você não consegue, comece por um versículo. Existe algum tempo na sua rotina que dê para pelo menos orar pelo alimento? Falar: Senhor, muito obrigado. Ou será que a gente não consegue um tempo de qualidade para o nosso Deus? Meu irmão, talvez você não se sinta amado. Talvez você ache que ninguém separa um tempo para você. Seu marido, sua esposa, seus amigos, ninguém te ama, ninguém te quer. Mas eu duvido, com todas as minhas forças, você dobrar os seus joelhos, levantar clamor ao nosso Deus e falar: Deus, me socorre. Ele virar para você e falar que está ocupado. Eu duvido, porque o nosso Deus sempre tem tempo de qualidade para nós. Ele sempre está disposto e disponível para nos ouvir, para correr e nos atender. Se você que tem filhos e vê o seu filho chorando, você para tudo para ver o que é. Imagina Deus, um pai amoroso, um pai que te fez, que te planejou bem antes da sua existência. Ele vai parar tudo para te ouvir, para te abraçar. Ele tem tempo de qualidade para você. Você tem tempo de qualidade para o nosso Deus? Separe um tempo de qualidade para o nosso Senhor. 1 minuto, 2, depois você aumenta para 5, 10 minutos. Daqui a pouco vira 1, 2 horas. Você vai ver que quanto mais qualidade tiver esse tempo, mais você vai querer aumentar esse tempo. Porque a presença do nosso Deus é maravilhosa. Definitivamente, Jesus te ama. Se ninguém te amar, Jesus te ama, pois Ele prova o seu amor de 5 maneiras, pelo menos, que a gente pôde ver aqui hoje. E Ele tem algo preparado para você. Ele definitivamente tem um plano para a sua vida. Ele só está querendo dizer: filhinho, olha,
eu estou te mostrando hoje que eu te amo. Por favor, demonstre o seu amor por mim. Começa com um pouquinho e depois você vai subindo, que com toda certeza você sentirá a presença do nosso Deus de uma forma extraordinária. O texto que nós lemos diz que aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Você ama o nosso Senhor Jesus? Eu amo o nosso Senhor Jesus. Eu amo. Você pode dizer: Jesus, eu te amo. Talvez você nunca tenha dito sim para o chamado de Jesus. Talvez você esteja na igreja há tanto tempo que sequer sabe da necessidade de dizer: Pai, estou aqui, eu te amo e eu aceito o seu chamado para a minha vida. Talvez você até já disse esse sim em algum momento da sua vida, mas as coisas foram acontecendo, sabe, o tempo de qualidade foi cada vez caindo mais, gestos e serviços sumiram, palavras de afirmação você nem lembra quais são, toque presente muito menos. O nosso Senhor Jesus, Ele tem um plano para você essa noite. Ele está querendo, literalmente, ressuscitar o relacionamento dele com você. Não importa se você está aqui ou se você está em casa, quanto tempo você tem de cristão ou tempo que não tem. O que importa é que o nosso Jesus, Ele está nessa noite dizendo: eu te amo. E aí, você também me ama? Diga sim para Jesus essa noite. Diga sim. Não precisa vir aqui na frente não. Basta levantar a sua mão e dizer: sim, Jesus, eu te amo, eu preciso desse amor. Sim, Jesus, eu te amo e eu preciso do teu amor na minha vida. Se você está em casa, coloque aí nos comentários #sim Jesus ou #eu voltei. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Existem coisas que só acontecem quando nós damos um passo. Não adianta ficar só na teoria e ficar: não, beleza, tudo bem, eu aceito o chamado de Jesus, mas eu não preciso me expor, eu vou ficar quietinho no meu canto, eu vou para casa e a partir de amanhã eu vou colocar tudo isso em prática. A partir de amanhã eu vou entregar o que me custa a Jesus. A partir de amanhã eu vou abraçar o nosso Deus, eu vou declarar palavras para o nosso Senhor, eu vou fazer coisas em prol do Evangelho, eu vou separar um tempo para Ele. Acredite, se você não tomar um passo, não der um passo, não tomar uma atitude, muito provavelmente você não terá forças para isso. Eu me lembro uma vez, eu estava andando na rua, eu devia ter mais ou menos uns 15, 16 anos, e a minha vida estava virada do avesso. A minha adolescência, como vocês sabem, foi muito conturbada, e literalmente eu tenho a nítida sensação de ter ouvido uma voz dizendo: para o que você está fazendo, pois não foi para isso que eu te criei. Não foi. Para o que você está fazendo. Para de desprezar o sim de Jesus. Entra culto, sai culto, entra dia e sai dia. Você sabe que o tempo de qualidade não existe mais, que o relacionamento com Deus não é mais o mesmo. Então, esqueça que talvez exista o amanhã, agarre o hoje e fala: Senhor, muito obrigado, pois eu tive mais uma oportunidade, pois você poderia não ter tido, mas teve mais uma, do nosso Senhor Jesus, mostrando o quanto Ele te ama e está te perguntando nessa noite se você também o ama. Enquanto o Ministério de Louvor canta, fique sobre os seus pés, levante sua mão caso você necessite do sim